Olá, tudo bem? Prontos para continuarmos com a nossa aula de otimização do corpo para alta performance? Todos prontos? Vamos lá? Além da higiene, de importância indiscutível e muitas vezes negligenciada, a atividade física. É muito comum vermos que os concurseiros, os candidatos, cortam os tempos semanais destinados à prática de qualquer exercício físico. Os impactos dessa lesão podem ser sentidos a curtíssimo prazo e têm efeitos além do físico, causando inclusive abalos psicológicos. Inclusive, posso relatar para você que durante a minha preparação, uma das coisas que mais me incomodava era justamente ter que cortar os tempos de atividade física para se dedicar com mais veemência aos estudos. Então, isso tem sim impacto direto na qualidade de vida. Em apertada síntese, podemos citar que qualquer atividade física poderá ajudar no seguinte: manter o peso corporal, funcionará como um auxiliar da balança hormonal, ajudará a ter um sono de melhor qualidade, diminuirá o nível de ansiedade que muitos estudantes sentem no período de preparação, estimulará diferentes áreas do cérebro e ajudará a manter o nível de disciplina ao atender a rotina. Com uma interpretação reversa, podemos supor que a ausência de atividade física irá perturbar múltiplos sistemas do seu corpo. Concorda? Vamos seguir? Dada a importância do tema, o nosso Ministério da Saúde publicou em 2021 o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, no qual aponta que adultos devem praticar pelo menos, repito, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos se a atividade for intensa. Pessoal, olha aqui, 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou, se você fizer de uma maneira intensa, 75 minutos. Então, é toda semana, pessoal. Toda semana. A atividade física treina o corpo, que, sua vez, adestra a mente. É uma via de mão dupla. Você treina o corpo e o corpo a mente. Nós temos a perfeita compreensão que o seu foco nesse momento da vida não é se tornar um super astro de um esporte específico. Até porque, se o seu foco estiver no rendimento no esporte e não em provas e exames, temos que mudar o objetivo. O objetivo número 1 da sua vida nesse momento é ser um atleta profissional ou performar num processo seletivo e ser aprovado. Novamente, é necessário fazer uma reflexão. E voltamos a debater aquele ponto que o Ministério da Saúde propôs pelo menos aqueles tempos que foram ditos. Então, se você conseguir adequar a sua rotina a estudo e um treino eficaz, você pode dedicar mais tempo. Tudo bem? Vamos continuar? Aqueles que podem se dedicar integralmente ao estudo, recomendo estabelecer uma rotina acordando cedo e já partindo para a atividade física. Caso você se enquadre no cenário de trabalho e estudo, recomenda-se separar uma pequena fração do seu dia para fazer o mínimo proposto pelo Ministério da Saúde. Desse modo, você irá cumprir essa etapa do seu dia e estará mais disposto para regressar e encarar os estudos. Sei bem que é complicado conciliar tudo, missões de casa, família, trabalho e ainda mais exercício físico, tudo com o estudo. Mas a longo prazo, seu desempenho irá aumentar.
eu peço que entenda que o momento da atividade física não pode ser interpretado como um tempo perdido, mas sim como um investimento no seu corpo, um verdadeiro catalisador de resultado. Ok? Linkado ao assunto anterior, temos o nível de hidratação. Vários fatores podem contribuir para uma quantidade ideal de água para manter o seu corpo hidratado. Podemos citar alguns: clima, atividade física realizada, idade, peso e temperatura do ambiente. Isso para citar apenas alguns pontos relevantes. O concurseiro fica várias horas estudando e nem percebe, mas passou a manhã toda sem consumir uma gota d'água. Você já viu alguém nesse cenário? Pois é, já não basta o estresse natural do estudo, ainda tem que aumentá-lo com a desidratação? Acredito que não parece lógico para você, como não parece para mim. Então, a ideia seria buscar manter um copo d'água, uma garrafa com um indicador de mililitros perto de você o dia todo. Temos que, grosseiramente, pode-se fazer um cálculo do quanto você precisa consumir para ficar satisfeito por dia, que seria aproximadamente 35 ml de água por quilograma de peso corporal por dia. Para adultos saudáveis. Obviamente, esteja atento aos indicadores do seu próprio corpo e às recomendações de especialistas. Então, temos que a ideia central aqui é você consumir água. Um jeito simples de cumprir essa missão seria colocar ali uma garrafa com os indicadores de ml e você sabe, se eu tomar essa garrafa eu tomo 1 litro. Tudo bem, então eu tenho que terminar 1 litro pela manhã, tenho que terminar outro litro pela tarde, outro litro pela noite, não sei. Aí você tem que fazer o uso dessa fórmula grosseira aí de 35 ml vezes o seu peso e você sabe o mínimo ali por dia. Obviamente tem que ter a maturidade de que o seu corpo pode demandar mais água. Nesse cenário, dê mais água ao seu corpo. Tudo bem? Alinhado com a hidratação, temos o cuidado com a alimentação. Como ter ânimo para fazer todas as tarefas diárias e entregar resultado se está estudando sem energia? Exatamente, não tem como. Não tem como. E qual a nossa fonte de energia? Pelo menos a primária. É a nossa alimentação. Nessa fase da vida, eu também acredito não ser um momento ideal para focar em perder peso. Pelo menos não excessivamente, né? Pode até ser um objetivo secundário, mas se mantenha focado no que interessa agora, que é justamente a aprovação no seu processo seletivo. Para muitos, o concurso. Desse modo, eu peço que raciocine comigo. É o momento ideal para se fazer uma dieta com acentuado déficit calórico? Acredito que não. Porque se fosse o objetivo número 1 da sua vida, a perda de peso acentuada, rápida, você está desfocando do seu propósito nesse momento. Então, não estresse de maneira demasiada o seu corpo com restrição calórica no momento que você está buscando performance acadêmica, performance nesse processo seletivo. Tudo bem? Uma dieta regrada ajuda a manter a imunidade alta, manter o peso corporal, evita a inflamação crônica do corpo, dentre diversas outras consequências. O ideal mesmo seria realizar uma consulta com um nutricionista. Caso não tenha dinheiro, tempo, enfim, faça uma leitura de documentos emitidos pelo próprio Estado brasileiro, como, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira. E aqui eu lancei à direita da imagem a capa desse guia. Depois de um dia de estudo, trabalho, mantendo atenção na alimentação e hidratação, o que você precisa?
Isso mesmo. Uma boa noite de sono. O sono irá permitir uma recuperação metabólica para desenvolver atividades de alto nível no dia subsequente. Se você tem dúvidas que o sono tem impacto direto no rendimento cognitivo, basta fazer um teste. Um final de semana qualquer, de uma sexta para o sábado, fique sem dormir e na manhã do dia subsequente do sábado realize um teste acadêmico. Isso com 30 horas sem dormir, 40 horas sem dormir, você já vai sentir ali uma perda na capacidade de resolução de problemas. Então, o sono é extremamente importante. Tudo bem? Sem entrar em muita tecnicidade sobre o funcionamento do cérebro, é suficiente saber que durante o sono o corpo irá desintoxicar o cérebro, processar a memória e o aprendizado. O sono não é um estado homogêneo no qual a pessoa fica as 8 horas dormindo de maneira igual. Existem tarefas que o corpo realiza e que, para fins de estudo, foram divididos em fases de acordo com as suas características observadas. Percebeu-se que essas tarefas eram feitas repetidamente e se nomeou como ciclo do sono, que varia entre 90 e 120 minutos. Um adulto, em média, realiza 4 a 5 ciclos por sono. É incrível saber, né, que durante o período que estamos acordados, nós nos expomos a estímulos externos. No nosso caso, ao estudo. E aprendemos efetivamente aquele momento da retenção considerável da informação para futuras aplicações, justamente no período do sono. As fases do ciclo do sono podem ser divididas em 2 tipos fisiológicos: sono não movimento rápido dos olhos e sono com movimento rápido dos olhos. O sono que não tem o movimento dos olhos pode ser dividido, por sua vez, em 3 estágios, mas a gente não vai adentrar nesse ponto para não ficar muito específico. Sendo que temos que saber que o NREM ele representa 75% do tempo do sono e apresenta uma atividade cerebral menos intensa. Por sua vez, o sono REM não tem divisões em estágios e ocupa os outros 25% do tempo de sono. Nesse momento, temos aumento da pressão arterial e do fluxo sanguíneo cerebral, acompanhado de intensa atividade cerebral. Acredita-se que nessa fase que sonhamos e realizamos diversas atividades para processamento da memória, que estão intimamente ligadas à capacidade de aprender e à criatividade. Como curiosidade, podemos ver que a nomenclatura dada à fase do sono de movimento rápido dos olhos efetivamente advém de movimentos dos olhos, como se a pessoa estivesse acordada, vendo algo se movendo à sua frente, sendo que, na verdade, ela está dormindo e com a pálpebra fechada. Diversos fatores afetam a qualidade do sono, além da mera disponibilidade de tempo para dormir. Alimentação, hidratação, odores, ruídos, temperatura do ambiente, iluminação, entre diversos outros fatores. Todo mundo queria dormir igual esse bebê, tranquilo, o sono dos justos, confere? Tá, como podemos otimizar o nosso sono então? Alimentação e hidratação já abordamos, inclusive nessas aulas. Limpeza e higiene do ambiente irão eliminar os odores que poderiam interferir negativamente. O silêncio é importante, pois sons indesejados podem se converter em estímulos ao corpo para se manter alerta e não realizar de maneira relaxada todos os processos metabólicos do sono. Logo, vemos que o silêncio é muito importante. Quanto à iluminação, se recomenda ambiente com escuridão ao dormir. E, se eventualmente precisar ligar uma luz para ir ao banheiro ou imediatamente antes de dormir, empregar a luz de coloração vermelha. A temperatura recomenda-se deixar variando entre 18 graus e 22 graus.
Tudo bem, pessoal? Acredito que sim. E vamos fazer uma pausa. Espero encontrá-los em breve na nossa próxima aula. Até mais.